Aleluias. Vamos falar um pouquinho sobre as cartas de Paulo a Filemão. Filemão 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, é o irmão Timóteo ao amado Filemão, nosso cooperador. Autor dessas cartas a Filemão, Paulo, data cerca de 60 a 61 depois de Cristo. Eu quero dizer que Filemão ou Filemão é uma das epístolas do Novo Testamento. Faz parte do chamado das cartas de Paulo, o grupo de cartas escritas, chamadas de cartas paulinas. Quer dizer que a população, irmão, nesse tempo era de 2.000 habitantes. A carta inicia-se com uma apresentação logo após aos agradecimentos a Filemão por seu amor e por sua fé, no versículo 4 e 7. A parte central da carta é o pedido feito a Filemão a respeito do escravo Onésimo. Este havia fugido e neste interim se convertido ao cristianismo. Paulo então pede a Filemão que perdoe Onésimo e o acolha como um irmão em Cristo. Versículo 8, 22. Por fim, há as saudações finais no versículo 23 e uma bênção no versículo 25. É uma das poucas cartas sobre a qual não resta dúvidas quanto à autenticidade da autoria de Paulo. Dentre todas as epístolas de Paulo, Filemão é a que mais se aproxima da forma das antigas cartas privadas, porque os seus traços pessoais apelam para a veracidade de Paulo como autor. Eu quero dizer, irmãos, que há uma conexão grande entre as cartas a Filemão e aos Colossenses. Além do estilo semelhante, as mesmas pessoas mencionadas em Filemão, como o próprio Onésimo, Arquipo e Lucas, por exemplo, aparecem também em Colossenses. Isso leva a crer que as duas cartas foram escritas na mesma época, provavelmente entre os anos 59 e 61, período em que Paulo estava preso em Roma. Filemão é uma da epístola dirigida a um indivíduo específico. Um escravo seu chamado Onésimo havia fugido aparentemente depois de um roubo. Está em Efésios, versículo 18. Em situação desconhecida, Onésimo conheceu Paulo e pelo testemunho deste acabou por se converter, no versículo 10. Paulo solicita então por meio da carta que Filemão receba seu escravo fugitivo de volta, não como um servo, mas como um irmão. Dois elementos são notáveis aí. Paulo não usa de sua autoridade apostólica, no versículo 8, 14. E Paulo não pede a libertação de Onésimo. Ele apela à consciência de Filemão para que o perdoe, ainda que o mantivesse como seu servo. Pelo menos dois temas principais, irmãos, são desenvolvidos nesta epístola: a necessidade do perdão e a aplicação dos valores cristãos à realidade social, especificamente ao problema da escravidão. Quer dizer que a expressão, irmãos, da espiritualidade cristã, ela precisava ser traduzida no perdão. Essa é a essência do apelo de Paulo a Filemão. Ele, Onésimo, necessidade do perdão e a aplicação dos valores cristãos à realidade social, especificamente ao problema de antes, que foi útil atualmente, porém, é útil a mim. Versículo 11. Ou seja, as relações mudaram a utilidade de Onésimo para a igreja, agora maior que para o próprio Filemão. Perdoar seu escravo fugitivo era prestar um serviço à igreja. Quanto à questão da escravidão, Paulo não propõe uma subversão desta instituição característica do período. O cristianismo, ao que parece, não devia alterar os modelos sociais vigentes da época. Uma mudança interior de atitude era o que se requeria. Esta mudança interior em Filemão seria mais importante do que qualquer mudança, irmãos, na própria instituição da escravidão. Filemão era um cristão associado com a igreja, ou congregação em Colossos, a quem o apóstolo Paulo escreveu uma carta particular e que hoje faz parte do Novo Testamento da Bíblia. Eu quero dizer que Filemão, consoante a grafia escolhida por tradutores tanto portugueses como brasileiros, ele era cristão e amo, ou dono de escravos. A sua casa situava-se em Colossos, cidade da parte sudoeste da Ásia Menor, e servia de local
de reunião para a congregação de cristãos naquela região. Pela fraseologia emprega-se por Paulo que Filemão mostrava ser uma fonte de encorajamento para outros cristãos, sendo um exemplo de fé e de amor. Paulo considerava-o como colaborador amado. O desejo de Paulo de poder vir a visitar e a permanecer algum tempo em Filemão, irmãos, reflete favoravelmente sobre a hospitalidade deste homem. Áfia e Arquipo parecem ter sido membros da família de Filemão, visto que Paulo também se dirige a eles na sua carta particular. Áfia talvez fosse a esposa de Filemão, e Arquipo pode ter sido filho dele. Depreende-se do conteúdo da carta que Filemão poderá ter sido convertido ao cristianismo através dos esforços de Paulo. No entanto, visto que Paulo refere-se, não teria visitado pessoalmente a cidade, segundo o que entende das palavras da carta ou epístolas aos Colossenses, Colossenses 2:1. É provável que Filemão talvez tivesse vindo a conhecer o cristianismo em resultado da atividade de Paulo em Efésio, onde permaneceu por 2 anos, quando todos que habitavam no distrito da Ásia, que abrangia Colossos, ouviram a palavra do Senhor segundo Atos 19:10. Mas qual que era o objetivo da carta? Algum tempo atrás, antes de Filemão receber a carta de Paulo, o escravo dele de nome Onésimos havia fugido. Presume-se que esse escravo fugido talvez até tenha furtado dinheiro de Filemão para financiar a viagem a Roma, onde mais tarde conheceu Paulo e se tornou cristão. A carta foi escrita pelo próprio punho de Paulo e dirigida principalmente a Filemão. Deve ter sido escrita algum tempo depois do início do primeiro encarceramento de Paulo em Roma, provavelmente por volta de 60 ou 61, porque o apóstolo ainda tinha esperança de ser posto em liberdade. O objetivo ao escrever esta carta era animar Filemão a aceitar de volta o seu escravo fugitivo. Em vez de Paulo usar sua autoridade como apóstolo para ordenar isso, ele apelou pelo amor e amizade pessoal. Filemão 8:9 ao versículo 17. Conhecendo Filemão como homem de fé e amor, Paulo estava confiante de que receberia novamente o seu escravo e que havia tornado cristão. Paulo até mesmo pediu que Onésimo fosse recebido tal como Filemão e estivesse a receber a ele mesmo, o que ilustra a beleza da benignidade, do perdão, da misericórdia que deveria existir entre cristãos. Aleluias! Colossos ou Colosso, também conhecida como Crone Modera, era uma cidade antiga da Frígia no rio Lessos, que é um tributário do rei. Estava situada a cerca de 12 milhas ao norte de Laodiceia. Em 1396, durante as guerras persas, foi traduzido Colosso e morto por um agente do grupo de Sírio. O jovem Plínio conta que Alã de Colossos deu seu nome. Não parece que Paulo tenha visitado essa cidade quando ele escreveu essa epístola aos Colossenses, já que ele diz a Filemão de sua esperança de poder visitar a cidade quando tivesse sido liberto da prisão. Filemão 1:22. Parece que Epáfras foi o fundador da igreja em Colossos. Essa cidade entrou em declínio, possivelmente devido a um terremoto na cidade. Eu quero dizer, irmãos, que esta carta é o apelo pessoal de Paulo a Filemão, um cristão rico e dono de escravos. Parece que Filemão tinha se convertido sobre o ministério de Paulo, que morava em Colossos, e que a igreja colossenses, na reunião em sua casa, Onésimo, um de seus escravos, tinha fugido para Roma, aparentemente depois de danificar ou roubar a propriedade do mestre. Em Roma, Onésimo entrou em contato com o preso Paulo, que o levou a Cristo. Paulo escreveu para a igreja de Colossos e evidentemente incluiu esta carta a favor de Onésimo. A escravidão era uma realidade econômica e social naquele tempo, aceita no mundo romano. Um escravo era propriedade de seu mestre e não tinha direitos de acordo com a lei romana. Os escravos fugitivos poderiam ser severamente punidos e mesmo condenados à morte. As revoltas dos escravos resultaram em proprietários temerosos e suspeitos. Mesmo a igreja primitiva não tendo atacado diretamente a instituição da escravidão, ela reorganizou o relacionamento entre o mestre e o escravo. Ambos eram iguais perante Deus, Gálatas 3:28, e ambos eram responsáveis pelo seu comportamento, Efésios 6, do 5 ao 9.
Paulo escreveu esta carta durante a sua prisão romana por volta de 61 depois de Cristo. Ele desejava uma verdadeira reconciliação cristã entre o proprietário de escravos lesado e o escravo perdoado. Paulo, com delicadeza, mas com urgência, intercedeu por Onésimo e expressou total confiança de que a fé e o amor de Filemão resultaria na restauração. Mesmo sendo a mais curta das epístolas, é uma profunda revelação do amor de Paulo pelos seus irmãos. Essa epístola é uma expressão autêntica e verdadeira do relacionamento do cristão com Deus, irmãos. Então devemos agradecer por tudo que Deus tem nos feito. Aleluias!